Boa noite, você que acompanha a TV Câmara, está começando o programa Política em Ação. E o nosso assunto de hoje é a unidade de acolhimento institucional aqui do município, a Casa de Passagem Madre Teresa de Calcutá. Por isso, os meus convidados são o coordenador da unidade, Eduardo Camargo, e a assistente social, Zeniara De Geroni. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, obrigado pelo convite. Bem-vindos à TV Câmara. Eduardo, eu começo te perguntando, né? A casa foi fundada em 82, então já são 35 anos de trabalho, mas antes ela era conhecida como albergue municipal. Então, como é que foi essa mudança de nomenclatura? Exato, eu acho que essa história a gente fala em 1982, que teve a construção da atual unidade, mas a gente acho que perpassa pela questão histórica antes desse período, que era uma estrutura de madeira, que já havia pessoas que vinham de outros lugares e utilizavam mais como na área da saúde, porque as pessoas às vezes saíam dos hospitais, não tinham como voltar e acabavam ficando nesse espaço. A partir de 82, com essa estrutura nova que foi construída, ficou denominado como albergue municipal, né? E esse albergue, então, ele atendia não só aquelas pessoas que vinham de outros lugares em busca de trabalho, porque houve naquela década de 80 e 90 essa procura por atividade, porque Passo Fundo se torna uma referência econômica e pelo desenvolvimento, né, que vinha acontecendo, e acaba, então, sendo procurado por esses transeuntes, essas pessoas que vinham, os migrantes, né, que vinham para Passo Fundo. E a partir disso, o trabalho era aquele trabalho mais básico de que era a pernoite, uma alimentação, e eles iam então em busca das demais ações sem um acompanhamento técnico. A partir da década de 90, a gente já vê uma outra organização, que foi a questão da organização, ou seja, da criação da Secretaria, né, naquela época a Secretaria de Assistência Social, que hoje que é a SENCAS, já com uma atividade um pouco mais elaborada, então algo um pouco mais organizado que anteriormente. E a partir da década do ano 2000, a gente já verifica uma qualificação, inclusive com a inclusão de técnicos, né, que acabavam já utilizando algumas ações para o público que ali procuravam, né, o público adulto, pessoas que vinham de diversos lugares, não somente aqui da região, então já muda um pouco, mas pessoas que vinham de outros estados, a procura de trabalho, a questão da saúde também ainda não estava, hoje já nós não temos esse público da saúde, que são dos hospitais, porque hoje já tem uma organização dentro dos hospitais para organizar e para orientar. E a partir disso, então, nós temos uma reorganização. Houve, então, em 2004 para 2005, uma adesão para um reordenamento deste serviço, que seria um serviço para pessoas adultos e famílias, e não se tinha ainda uma clareza. E eu acho que isso vem acontecer em 2009, no final de 2009, e que inclusive em 2010 houve um reordenamento para a unidade de acolhimento, uma modalidade de casa de passagem. E como o nome já diz, ele oferece acolhimento provisório, né? Como é que funciona esse atendimento? A quem ele é destinado? O provisório, na realidade, ele é o emergencial. Só que esse emergencial, hoje, com o trabalho técnico, e depois a Zeniara pode falar um pouquinho dessas atividades que estão acontecendo, ele vem já ter um período um pouco mais alongado, porque você tem não uma conversa, aquela escuta, né, aquela sensibilização, e de ver realmente o que ele necessita, de como vai organizar a vida dessa pessoa, porque às vezes ela chega sem documento, ela chega sem nenhum tipo de orientação, tipo, ela não sabe ao certo se ela quer se internar por uso de algum tipo de psicoativo ou porque está desempregada, então ela também não sabe se vai em busca de trabalho ou então retorna para sua família. Então tem várias questões ali para serem, digamos, orientadas, mas para serem atendidas e escutadas por uma equipe multiprofissional, né, de técnicos, e que nosso trabalho está mais voltado na parte administrativa, de organizar o ambiente, a pernoite, a alimentação. Então as pessoas ali recebem o desjejum, que é o café da manhã, um lanche, aquelas pessoas que chegam nos espaços entre as refeições, o almoço, né, o lanche da tarde, à noite, então, a janta, e além do jantar ainda é oferecido uma ceia, né? Um lanche ou uma ceia, e que, além do banho,
né, alguma roupa, alguma assistência nesse sentido, a pernoite, que é onde que eles fazem. Nós trabalhamos 24 horas, porém, eles não são atendidos nas 24 horas porque tem outros serviços também que pode ser falado durante o programa agora, que é a questão do Centro Pop, da rede em si, com a questão da Secretaria da Saúde também, que tem algumas ações também nesse sentido. Zeniara, o serviço ele é vinculado ao Sistema Único de Assistência Social. Ele é em nível de alta complexidade. O que seria isso, né, para os telespectadores entenderem? Sim. Na verdade, então, nível de proteção social básica, então, são trabalhadas as questões de prevenção com as famílias nos territórios, através dos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS, então, para a gente deixar bem especificado. Nível de média complexidade, proteção a nível de média e alta complexidade, então, são quando as situações já estão mais agravadas, né? Como, por exemplo, violação de direitos, mas que ainda não tem vínculos rompidos com as famílias e que é possível fazer todo um trabalho, né, para a gente resgatar esses vínculos e poder reorganizar, então, as famílias. Alta complexidade, então, é um pouquinho mais vínculos rompidos, mas que é possível também, através de um trabalho técnico e social, a gente poder reorganizar, fazer um atendimento diferenciado, como, por exemplo, fazer um plano de atendimento individual ou familiar e verificando, então, com essas pessoas que a gente sabe que existem fragilidades, mas também que o indivíduo, que essa pessoa que está nesse momento passando por essa situação, também ele tem potencialidades a serem trabalhadas, né? Para a busca, então, da emancipação, da autonomia e, de fato, conseguir se reorganizar e conseguir seguir adiante, né? Sim, é muito mais que uma pernoite, uma alimentação, Sim. é reinserir essa pessoa na sociedade, Isso, né? Na verdade, assim, quando a gente faz o atendimento inicial, o acolhimento que a gente chama inicial, normalmente a gente faz o acolhimento, preenche um cadastro para conhecer o nome, saber algumas informações básicas, né? E poder ter essas informações para poder ver com essa pessoa qual é a intervenção que a gente vai construir junto com esse indivíduo, né? Aí nessa ficha de acompanhamento ou no plano de acompanhamento individual, a gente vai verificar, assim como o colega Eduardo já trazia, que muitas pessoas chegam sem a documentação. Então, a primeira coisa que a gente faz é encaminhamento para certidão de nascimento, RG, providenciar a documentação básica, carteira de trabalho, porque a gente sabe que tendo documentação em mãos, as pessoas vão conseguir acessar outros serviços também. Temos uma questão bastante peculiar e assim que a gente tem muitos casos que nós atendemos, seja ela situação de rua, seja ela migrantes, né, ou transeuntes que vêm e que passam pela cidade, se não tem documentação, não tem carteira de trabalho, não vai acessar uma oportunidade de trabalho, enfim. Ou mesmo a própria questão da saúde, né, que a gente tem muitos usuários que tem a questão da dependência química, seja ela de álcool e drogas. E que a gente precisa também, né, encaminhar, seja cartão do SUS, se a pessoa não tiver, né? Claro. E também encaminhar para outros serviços, outros setores do próprio município, que é via CAPS-AD muitas vezes, né, ou CAPS-2 também. A Zeniara falava, Eduardo, da questão dos migrantes. É uma questão que nos últimos anos ficou em evidência, né? Os migrantes estão precisando desse serviço. Como é que funciona esse atendimento? É diferenciado para migrantes? Nós atendemos a todos, como diz, porque nós vivemos hoje em um ambiente, uma cidade que é uma cidade acolhedora. Eu acho que isso depende muito de toda a nossa estrutura política, né? A gente não fala de partido, a gente fala da política em si, como pessoas que nós, independente do que se faz, sempre houve um desenvolvimento na cidade. Ou seja, se buscam os nossos gestores a buscar alternativas e por isso que é atrativo para esses migrantes, né? E os migrantes que chegam aqui chegam com a expectativa de trabalhar nos mais diferentes espaços. E o que seriam esses espaços? Muitos já vêm até com um curso superior.
Ah, mas estão numa situação de rua, ou não tem uma estrutura naquele momento, porque por isso que eles saíram da sua cidade ou do seu país, né? É a cidade, estado e país, porque nós recebemos pessoas de diversos locais, inclusive nós temos aqui, claro, argentinos, uruguaios, chilenos, colombianos, né? Mas nós já tivemos pessoas da Europa, ali, Portugal, Espanha, da Índia, né? Então, até nos parece assim, nossa, mas o que é a pessoa? Às vezes por questões, vieram para o Brasil, né, ouviram falar que aqui no Sul a expectativa de vida é diferente, então acabam vindo para o Sul. E no Sul existem algumas cidades, né? Nós vamos São destaque. São destaque, Porto Alegre, Caxias, Passo Fundo. Nós somos o quê? Um centro médico, na economia, na parte toda agropecuária, da agricultura, né? Metal, aço, metal, toda essa parte, metal mecânico, né, que a gente chama. Então, nós somos referência em algumas questões e que chama atenção, então eles acabam vindo. E esses imigrantes, eles chegam então com essa estrutura, às vezes já com vínculos rompidos, fragilizados ou rompidos, né, como a colega falou, mas precisam daquele apoio, daquele olhar, daquela escuta, né, daquela sensibilidade de uma equipe. E muitas vezes não é só, às vezes, o Eduardo, a Zeniara, mas toda uma equipe que está 24 horas ali envolvida com esse serviço. Então eles precisam ter um olhar e uma sensibilidade de acolhida, ou seja, eles precisam buscar, compreender e verificar realmente o que eles estão precisando naquele momento. E orientar, né? Porque muitos chegam aqui sem saber o que fazer, exatamente, né? Então por isso que a gente acaba orientando os espaços, né? O Cine, né? O Centro Pop, os serviços de saúde, né? Eu acho que uma questão, às vezes, tem um estrangeiro esses tempos chegou e, olha, eu quero fazer o cartão SUS. Por quê? Porque ele sabia que tinha direito, porque houve uma orientação, né, que ele também, como estrangeiro, teria o direito ao cartão SUS, né, porque se ele chegasse num hospital, ele poderia já estar com esse cartão e acessar o serviço de uma forma mais fácil, né, não precisar fazer toda aquela parte burocrática ou ele sozinho daqui um pouco ter que correr atrás ou alguém nesse sentido. Então a gente sabe que assim, buscamos acolher todos de uma forma, tanto aquela pessoa que é da cidade, que passa uma situação de rua, e isso aí eu digo, essa situação de rua a gente pede assim, muito a comunidade que busca, que liga, que nos coloca em sintonia, por quê? Porque avisa, olha, está acontecendo tal fato em tal bairro, em tal rua, assim, tem uma pessoa ali, né? Porque às vezes tem situações que não é da assistência, tem situações que às vezes a pessoa está desmaiada por uma questão de saúde e precisa receber um atendimento emergencial do SAMU, ou de outros órgãos, né? Mas no caso, às vezes, quando é uma situação de rua e que a pessoa está ali por uma situação de vínculos rompidos ou de uma situação que ela não está compreendendo, nem sabe o porquê está ali, daqui um pouco a gente pode orientar, acolher na casa de passagem e após essa acolhida, que ele já está mais tranquilo, que ele está alimentado, que já tomou seu banho, né, que já tem essas orientações iniciais, aí passar para um atendimento técnico que vai ter algumas orientações mais específicas, para que ele possa ter essa autonomia, que nem a Zeniara sempre vem falando, né? Essa autonomia que eles precisam ter, né? Eles precisam estar em busca de algo que eles, né? Porque senão a gente não teria toda essa capacidade estrutural para acolher todos, né, que hoje tivessem com situações de fragilidades. Então a gente busca sempre ir orientando, encaminhando, tem alguns que retornam, outros que vão para uma internação, alguns que retornam para o seu convívio familiar, né? Então cada situação é uma situação. E não adianta dizer assim, existe um padrão, é assim que vai ser com esse, não. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso e a gente assim, se sente... eu digo, tem muitas histórias para contar, a gente não escreve isso porque eu acho que a gente respeita muito a individualidade de cada um, mas se fosse escrever todas as histórias que passam, eu acho que daria uma enciclopédia, que hoje está meio ultrapassado, mas seria várias histórias tristes por um lado, né, de conquista, de superação por outro, né? E eu acho que isso que é o mais importante, que eles se sintam acolhidos naquele momento de fragilidade e necessidade. E a gente acolhe eles da mesma forma, mas verificando as questões que às vezes quem tem um curso mais específico acaba conseguindo uma colocação de trabalho um pouco mais rápido, outros precisam passar por um processo de
de capacitação para poder acessar. Mas é dado as oportunidades a todos da mesma forma, né? Tu falou antes em estrutura. Hoje, qual é a estrutura da casa? Quantas pessoas pode abrigar, por exemplo? Isso. Nós estamos passando agora por um novo processo ainda para aumentar um pouco das vagas masculinas, mas nós temos atualmente 20 masculina e 10 feminina. Né? Então esse número, ele é um número que a gente acaba praticamente no inverno acolhendo os 20, preenchendo praticamente todas essas vagas, né? Mas nós temos, além dessa estrutura, eu digo, de alas masculina e ala feminina, nós temos uma sala de guarda-volumes, nós temos um espaço para atendimento técnicos, nós temos um espaço da coordenação para a organização de todo esse trabalho administrativo. Quando eles chegam nessa acolhida, eles passam ali por um formulário que a gente pega algumas informações, porque se as pessoas têm alguma predisposição, uma casa de saúde, toma alguma medicação e passa mal, a gente já sabe o que está acontecendo e o que pode fazer nesse sentido. Então tem essa triagem, essa conversa, e a partir disso, então, eles recebem o seu produto de higiene para tomar o seu banho, recebe a toalha. Então, se ele vem sem nada, sem toalha, sem roupa, a gente acaba conseguindo no local para que ele tome o seu banho, faça a sua alimentação e tenha essa parte de higiene organizada ali naquele espaço. E fora o refeitório, as salas que tem para troca de roupa, para toda essa parte de convivência, né? Uma sala um pouco pequena, mas é uma sala de convivência que nós temos, que ele pode assistir uma TV, pode estar ali tendo e a conversa entre eles, né? Que eu acho que isso um conversa com o outro, dá dicas, olha, eu fui em tal lugar, ó, deu certo, vai lá também, faz uma ficha, ou vai ali, tem atendimento, um incentiva o outro, acaba, né? Às vezes até numa situação de ir a um serviço de saúde, eles acabam se motivando e se estimulando em conversa com os outros. Que legal. A gente vai encerrando esse primeiro bloco, Eduardo Ziniara, mas em seguida retornamos então com outras informações sobre a Casa de Acolhimento. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós. Estamos de volta com o programa Política em Ação, que hoje fala sobre a Casa de Acolhimento, a Casa de Passagem Madre Teresa de Calcutá. Aqui comigo Eduardo Camargo, que é o coordenador da unidade, e a assistente social Zeniara De Geroni. Então, no primeiro bloco a gente falou um pouco sobre como funciona a estrutura, né, da casa. E são muitos atendimentos, Eduardo. Eu tenho alguns números. Apenas em 2017 foram quase 6.000 atendimentos e mais de 10.000 refeições, por exemplo. Esse ano também os números já são bem expressivos. Exatamente. No primeiro semestre nós temos em torno de 592 pessoas que passaram pelo serviço e nós temos, digamos, nesses acolhimentos que se tem, ele tem as pessoas que são reincidentes, que acabam voltando, né? Porque aqui passaram por outros municípios e acabam retornando para Passo Fundo, porque Passo Fundo já foi acolhedor, já fez algum trabalho com eles e eles acabam retornando para o nosso município e para a unidade de acolhimento. Porém, nós temos pessoas novas que vieram. Então, nesse ano são 300 pessoas, né, que vieram para Passo Fundo que não tinham passado no ano de 2017 e que vieram a conhecer o trabalho e que vieram ser acolhidos pela unidade de acolhimento. Nós temos, assim, nos últimos 5 anos, praticamente 60.000 refeições que foram oferecidas e praticamente mais de 4.300 pessoas que passaram nesse período de 5 anos. Né? Eduardo, tem alguma exigência para ser atendido? A casa também possui algumas regras para funcionar, né, em ordem. Sim, exatamente. Somos um serviço público, então vale lembrar que nós fizemos parte do Sistema Único de Assistência Social, mas existem algumas regras. As regras, elas são bem democráticas, mas que existem algumas que devem acontecer, até para que tenha uma colaboração com os demais que estão sendo atendidos naquele momento. Claro, para manter a ordem. Para manter a ordem, não? Então, existem alguns horários
das refeições, por mais que é 24 horas, e quando a pessoa chegar numa necessidade que ela precisa, foi, digamos, resgatada pela busca ativa e foi levada 3 horas da manhã e precisa de uma alimentação, vai estar lá disponível a alimentação para aquela pessoa. Porém, após a acolhida dela, ela já vai ter então os horários para ter o desjejum, o horário que vai ter o almoço, né, os lanches que vão reforçar a própria o jantar e a própria ceia. Mas nós temos algumas regras de convivência. Essas regras de convivências, elas são universal. Então, aonde você for, você vai lá num banco, você tem uma regra. Você vai lá numa agência de emprego, você tem uma regra. Então, você precisa ter essas regras também estipuladas num regimento interno. E a questão, a partir das 22 horas, então, né, a pessoa tem que dormir? Não, ela pode estar acordada, mas elas têm que estar mais em silêncio, ela vai estar acolhida, vai estar fazendo o seu repouso. Então tem algumas questões, durante o dia eles podem acessar alguns serviços, podem estar ali em contato, podem resolver algumas questões, porém existem também outros serviços que integram esta rede e que ajudam a ter as oficinas, ter as orientações técnicas ou então as orientações necessárias que eles precisam para realizar e não só apenas permanecer ali porque é provisório, né? É uma casa de passagem, já diz, é um acolhimento provisório, porém eles vão ficar o necessário para que amenizem aquela situação que eles estão passando. Com certeza. Tu falava então dessa rede, né, Zeniara? Sim. É um trabalho integrado de muitas pessoas, muitos projetos, muitos serviços são oferecidos para essas pessoas. Na verdade, assim, a estrutura do município ela é excelente, eu diria, porque ela contempla, por exemplo, esse atendimento para adultos e famílias, né, no caso da unidade de acolhimento, e o Centro Pop, na verdade, ele faz o atendimento também dessas pessoas que passam pela casa de passagem. Elas têm a oportunidade, então, de poder, durante o dia, acessar o Centro Pop. Eles podem acessar a higiene pessoal, que é a questão do banho, lavar a sua roupa. Também a questão do atendimento técnico, né, junto comigo, lá no espaço. E a gente trabalha juntamente com a abordagem social, que ele é outro serviço, então, ofertado, né, junto ao Centro Pop, onde os agentes de abordagem fazem a abordagem na rua, nas praças. E muitas vezes eu também me disponibilizo e vou junto com o pessoal, até para poder acompanhar melhor e principalmente alguns casos pontuais que a gente precisa dar uma atenção especial para que a gente possa ter um resultado melhor ou até poder compreender, né, a situação daquela pessoa que passa, né, por uma dificuldade naquele momento. Muitas vezes os agentes de abordagem eles têm esse trabalho da questão do vínculo, de fazer o convite tanto para acessar a casa de passagem como acessar os serviços do Centro Pop. Mas nem sempre a pessoa está disposta a aceitar naquele momento. Eles fazem infinitos convites e num determinado momento a gente senta, pensa em conjunto, bom, então de repente eu vou junto e a gente vai conversar com aquela pessoa. Assim como a gente tem alguns exemplos bem positivos de chegar a acessar até a pessoa, já que ele não foi nem ao Centro Pop e nem à casa de passagem, e poder fazer uma acolhida e uma escuta, e ele, na verdade, perguntar, digamos assim, eu quero uma passagem, então, para mim voltar para minha cidade. E o nosso município, ele tem uma lei e ele contempla como benefício eventual, então, pagar algumas passagens, né, para a pessoa poder retornar para suas cidades de origem. Porque muitas vezes a pessoa vem com uma determinada expectativa de conseguir um trabalho ou de se reorganizar e não deu certo. E muitas vezes ele fica, né, sem ter uma estrutura para ele sem poder... opção. Isso. Então, muitas vezes ele fica nessa situação de rua ou até morando na rua muitas vezes. E quanto mais tempo ele permanece na rua, o que a gente tem observado? Maior a dificuldade de desvincular da rua e trazer para o serviço. Então, por isso a importância desse trabalho integrado, em parceria com casa de passagem,
abordagem social e o próprio Centro Pop, né? Tu falava que alguns moradores de rua se negam muitas vezes a serem acolhidos. Então é um trabalho de confiança, né? Isso, exatamente. Muitas vezes, muitos, e a gente sabe que eles estão na rua por alguma situação de desemprego, né? Questão de vínculos familiares rompidos, mas a gente sabe também que tem muito presente a questão da dependência, seja de álcool ou drogas. O que a gente tem feito enquanto estratégia, enquanto equipe, trabalhando integrada? Fazendo convite, acompanhando até o CAPS-AD, podendo acompanhar a pessoa, fazer então esse acompanhamento mais especializado, já que o Centro Pop trabalha com essa questão de um serviço especializado. E muitas vezes, se sai internação, a gente acompanha também, né? Para que essas pessoas se sintam também olhada, que ele, né, perceba que tem alguém também que está próximo dele e tentando colaborar, então, né? Que ele possa, assim, se reorganizar. E a gente viu já, a partir dessa estratégia que a gente montou, resultados positivos, né? A gente, inicialmente, temos 2 pessoas nesse processo, temos mais 2 que a gente já temos a consulta agendada, então é uma questão da gente ir podendo caminhar passo a passo, mas ele é um trabalho de formiguinha, tá? Claro. A gente dá um passo para frente, muitas vezes a gente acha que vai dar certo e já retrocede, mas a gente tem que ser persistente, tem que ser muito resiliente e acreditar, é claro, no nosso trabalho. E que com esse acompanhamento especializado, certamente, a gente vai ter ações mais eficazes, as pessoas também vão se sentir mais seguras e continuar também com esse tratamento, né? Ou enfim, com essa situação que eles vão poder se reorganizar. Quantas pessoas fazem parte da equipe, Eduardo? É uma equipe multidisciplinar, então tem assistente social, tem outras pessoas que fazem parte, que ajudam nesse trabalho. Exatamente, então nós temos a gestão, né, que é junto à secretaria, que acaba organizando e orientando toda essa parte do serviço, como que deve proceder. Nós temos a coordenação, então, na unidade, nós temos uma equipe técnica, né, são compostos, digamos, por profissionais, no caso, Zeniário, que é assistente social, né, e com o auxílio dessa equipe em si, que tem essa parte de responsabilidade de fazer todo esse processo de orientação e encaminhamento para a rede. E nós temos internamente cozinheiras, a pessoa que faz os serviços gerais. Nós temos vigilantes, que são 4 vigilantes que auxiliam todo nesse processo também por segurança, tanto do patrimônio, mas também dos próprios acolhidos que estão naquele espaço, né? Evitando várias questões que eles estejam mais seguros naquele espaço devido às questões que eles passaram ou que estão passando naquele momento. E nós temos também os recepcionistas, são aquelas pessoas então que recepcionam, que ouvem, que escutam naquele primeiro momento, porque às vezes a gente não está naquele momento, naquela madrugada, naquele espaço ali, mas eles fazem toda essa acolhida e ouvem e fazem esse formulário, preenche, é registrada uma foto inicial com o consentimento deles, né, para que fique ali registrado aquela pessoa, porque às vezes eles chegam sem o documento e nisso a gente consegue então visualizar quem é a pessoa e o que pode, né, proceder como tipo de medicação, se tem algum contato familiar, qual que é o endereço, qual que é o telefone desse familiar, dessas pessoas, ou familiar, a gente muitas vezes diz até um amigo, porque hoje, né, os arranjos familiares, eles perpassam daquela questão de pai, mãe e os filhos, às vezes são pessoas, são companheiros, são pessoas que vivem juntos, são amizades, são pessoas que estão ali, que dão aquela atenção, que eles acabam informando espontaneamente, para que a gente comece esse trabalho e possa auxiliar ele nesse processo de vinculação, mas também de verificar aquelas necessidades, como uma situação de saúde, se passa mal, se interna, a gente sabe quem contactar e o que podemos fazer até por essa situação que ele disse lá, o que ele declarou que tinha alguma doença pré-existente, alguma situação nesse sentido. Claro. Agora, no inverno, as pessoas procuram mais, né, a casa de acolhimento, e também a população, ela cobra que vocês atendam os moradores de rua, mas como a Zeniara falava antes, nem todos querem ser acolhidos. Então é preciso que a gente
fale para a comunidade, que a gente falava antes, ela pode avisar, pode participar, mas tem casos e casos, nem todos querem ser acolhidos, né? Exato, a gente sabe que o processo de participação da comunidade é muito importante, eu acho que é essencial até, porque a gente não pode, todas as equipes, por mais que sejam 24 horas, tanto abordagem como unidade de acolhimento, mas não podemos estar em todos os espaços da cidade ao mesmo tempo. Então nós estamos aqui na unidade, porém existe uma equipe que quando a comunidade acessa, através dos telefones, nós temos o telefone da unidade que é o 3314-6180, né? E da abordagem social, que é um telefone de contato, né? E tem do Centro Pop, que é o 3314-5278, que também pode acessar. No caso, essa abordagem social seria o que funciona 24 horas, em caso de madrugada, ou um atendimento emergencial, seria com a abordagem social. Agora existe muito, às vezes, uma compreensão, isso é bom a gente esclarecer para a comunidade, porque às vezes é 3 da manhã, existe uma situação que não é, às vezes, lá com uma abordagem social. Às vezes é com o SAMU, às vezes uma questão de emergência, e as pessoas confundem achando que o serviço vai ser retirado daquela pessoa. Muitas vezes o contato com aquela pessoa, a busca ativa que são realizado é muito mais durante o dia, né? Porque daí você encontra aquela pessoa, você conversa, às vezes ali ela já está em repouso, ela já está alcoolizada, ela já tem várias outras situações que ela não está num estado de compreensão. E durante o dia você está mais, a pessoa pode, às vezes está na frente de uma loja, está dormindo, pela manhã, acabam acessando, pode, tanto o serviço, a secretaria em si também pode ser ligado para a secretaria, mas são serviços que nós estamos à disposição para tentar auxiliar. Então, que nem você perguntou, Eduardo, vocês vão lá e vão retirar? Não, existe uma equipe, mas aquela equipe ela vai fazer aquele trabalho de ir identificar o que está acontecendo, se é realmente uma situação de rua, às vezes não é, às vezes a pessoa saiu para uma noitada, para uma balada, fez uso ingeriu bebida alcoólica e acaba ficando ali, né, por uma outra situação que não é um caso do atendimento dos serviços que estão hoje nesse sentido, que tanto da unidade de acolhimento, nem da abordagem social, muito menos do Centro Pop. Então o que a gente pede? Vocês podem entrar em contato, mas sempre conversar daqui um pouco. Às vezes está na porta do edifício que você mora. Então você vai lá, conversa com aquela pessoa. Antes de ligar porque às vezes não é uma situação desse serviço. E às vezes a pessoa está atendendo aquele serviço e está deixando de atender um outro que seria uma necessidade e que poderia. Mas tudo também às vezes não é na primeira vez. Às vezes você entra em contato, a pessoa não quer. Então você oferece o serviço, principalmente no inverno as pessoas ligam mais por causa do frio. É o que nós temos a casa mais lotada, mais cheia nesse período. E praticamente, né, de 80% a 100%, né, nesse período, e nos outros períodos de verão, então de 60% a 80%, porque também tem muitas pessoas que vêm para a região por aqueles trabalhos temporários e que acabam acessando. Então a gente sempre, mais que 50%, sempre estamos atendendo da capacidade que temos da unidade de acolhimento. Claro. Pode complementar, Zé. Para complementar, então, o que o coordenador Eduardo estava falando, né? Acho que é importante também frisar, a gente teve lá no Centro Pop, foram um total de 95 pessoas que foram atendidas, isso gerando 241 atendimentos, né? E tivemos um resultado bem positivo nesse mês que passou de julho, né? Que foram 8 pessoas que saíram dessa situação de rua. Muitos, então, voltaram, né? Com a reinserção familiar. E outros que foram para tratamento, né? Que a gente tem 2 pessoas, então, através aí de um processo que a gente fez, né? Que estão aí se tratando e dando continuidade ao atendimento, né? São estados mais graves, né? Situações mais graves, né? E a gente teve, então, um saldo aí foram 24 migrantes, né? E um estrangeiro que acessou o serviço no mês de julho. Olha só, que legal. Zeniara, Eduardo, a gente vai encerrando o nosso programa. Eu acho que deu para as pessoas conhecerem um pouco mais dessa casa, mas fica, né, o convite de vocês que se a comunidade quiser conhecer mais, entrar em contato, saber como funciona esse serviço, também pode, né? Podem, estamos à disposição. Isso, podem ir lá visitar. Se for o grupos, às vezes a universidade, estudantes, podem agendar um pouco antes, ou se não, se for pessoas da comunidade, podem ir diretamente, que nós vamos
apresentar, vamos fazer um tour por lá e mostrar Claro. o que é feito e realizado naquele espaço. Parabéns pelo serviço de vocês, pelo esse trabalho realizado. Obrigado. E obrigada também pela disponibilidade, por terem vindo hoje à TV Câmara. Nós Nós que que agradecemos. Obrigada, então. Obrigada a você de casa que nos acompanhou em mais uma edição do programa Política em Ação. Uma boa noite e até a próxima semana.